No século XV viveu Isaac Newton. Este homem é a prova da existência de outra característica comum entre os gênios: a determinação. A capacidade de vencer os obstáculos por mais que pareçam impossíveis e alcançar seus objetivos. Isaac Newton foi um teólogo, astrônomo, alquimista, filósofo, matemático e cientista. Sua obra Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, de 1687, é tida como uma das mais influentes da história da ciência. Neste livro, ele descreve as 3 leis da física que levam seu nome, as famosas leis de Newton, além da lei da gravidade universal, que foram fundamentais para a mecânica clássica. Em uma pesquisa feita pela Real Society, instituição britânica destinada à promoção do conhecimento científico, Newton foi considerado o cientista que mais impactou a história da ciência. Para a maioria das pessoas, quando falamos sobre Isaac Newton, logo vem a imagem clássica. Ele sentado à sombra de uma macieira, uma maçã caindo em sua cabeça e, como se num passe de mágica, descobriu-se a lei da gravidade. Situação parecida com a de Arquimedes, como se houvesse um estalo em sua mente e a ideia tivesse surgido do nada. Entretanto, existem alguns fatos curiosos sobre Newton que poucas pessoas conhecem. Ele revolucionou conceitos, fez descobertas importantes, porém, o início de sua vida foi bem conturbado. Quando jovem era rebelde e preguiçoso, por isso na escola era o pior da classe. Talvez sua revolta fosse porque perdeu o pai antes de vir ao mundo. Aos 3 anos, sua mãe se casou e Isaac foi deixado com os avós. Então, sem pai e mãe, teve de se mudar para um pensionato longe de sua casa para poder estudar, mas por obrigação. Na adolescência, após várias brigas com sua mãe e padrasto, chegou a ameaçar colocar fogo na casa, incendiar a casa, mas com os 2 lá dentro. Pouco depois, levou uma baita surra na escola, onde foi covardemente agredido, pondo um fim ao resto de vontade que tinha de estudar. No entanto, essa revolta se transformou em algo que é outra característica dos gênios: a motivação. Isaac voltou a morar com a mãe, que ficou viúva. E, embora há muito tempo não estudasse, se interessava pelas ciências exatas. Na casa de campo que morava, cuidava dos animais e das tarefas diárias, porém, assuntos como matemática e filosofia não deixavam sua mente. Então, certo dia, os animais da fazenda escaparam, destruindo as cercas e parte das plantações dos vizinhos. O resultado foi uma multa e ficha na polícia. Diante disso, sua mãe desistiu da ideia de mantê-lo em casa, até porque a essa altura só pensava nos estudos. Isaac voltou para a escola decidido que nunca mais passaria necessidade e seria o melhor aluno entre todos do colégio. Então, revidou a surra que tomou, graduou-se com louvor, foi para a Universidade de Cambridge e se tornou professor. E suas pesquisas revolucionaram os conceitos da física. Ele era obcecado. Certa vez decidiu provar que a cor não era um mero efeito da pressão do nervo óptico. Para isso, por várias vezes enfiou um palito abaixo do olho, tentando pressionar o nervo óptico para ver qual era o efeito produzido. Insatisfeito, olhou diretamente para o sol por vários minutos. Depois piscava os olhos para ver os efeitos das cores resultantes dessa experiência. Obviamente, o resultado foi uma cegueira temporária. Mais curioso é que tinha fama de distraído, outra característica recorrente nas pessoas geniais. Pensadores como Newton vivem concentrados e entram num estado de fluxo, onde o cérebro trabalha incessantemente na busca por respostas às questões primordiais de seus estudos. Por isso, não era raro se esquecer de comer e de dormir. Se conta que um dia Newton andou em direção ao refeitório da universidade, mas sem perceber passou direto. Seu assistente até o avisou da distração, porém Newton voltou e novamente passou pelo local, seguindo em direção a seu quarto. Seu empregado então o avisou que não tinha se alimentado e Newton disse: "Claro que sim, afinal acabei de sair do refeitório e estou me dirigindo ao quarto." No entanto, Newton ficou conhecido pela lei da gravidade e a clássica história da maçã que teria supostamente caído em sua cabeça. Na verdade, a história não é bem assim.
Segundo William Stuckley, seu colega de universidade, certo dia eles jantavam e conversavam embaixo da copa de uma macieira. Newton contou ao amigo como teve a brilhante ideia sobre a gravidade ao ver uma maçã caindo no chão e disse: "Por que razão uma maçã desce sempre de forma perpendicular ao solo?" Isso significa que a maçã nunca caiu na cabeça de Newton, mas ao alcance de sua visão. Neste momento, ele pôde ver a trajetória em linha reta de cima para baixo em um ângulo perfeito de 90 graus em relação ao Sol. Então, com todo o conhecimento acumulado em anos de estudos e pesquisas, Newton conseguiu visualizar uma teoria que pudesse explicar aquele fenômeno. Assim como Albert Einstein, que propunha experimentos imaginários para explicar suas teorias, e Nikola Tesla, que visualizava seus projetos prontos e em funcionamento, Isaac Newton também tinha essa capacidade. Em sua mente enxergava todas as fórmulas e conceitos necessários, colocava no papel e depois visualizava com os experimentos reais para comprovar suas ideias.